Sejam bem-vindos ao nosso canal. Quem foi Daniel na Bíblia? Daniel foi um profeta de Deus que também trabalhou para os imperadores da Babilônia e da Pérsia. Ele era muito sábio e interpretava sonhos. Daniel ficou conhecido como um homem justo que obedecia a Deus. Quando Daniel era jovem, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, atacou Jerusalém e levou prisioneiros vários membros da nobreza israelita, incluindo Daniel. Na Babilônia, Daniel foi escolhido para trabalhar para o rei, junto com os outros jovens inteligentes. Durante 3 anos, Daniel aprendeu sobre a língua e a cultura da Babilônia e foi treinado para exercer funções no governo. Mas Daniel não se esqueceu de Deus. Em vez de comer a comida da mesa do rei, que era impura para os judeus, Daniel decidiu comer apenas legumes. Deus abençoou Daniel por sua fidelidade e ele se tornou mais saudável que os outros jovens. Daniel provou ser mais sábio que todos os conselheiros do rei. Deus lhe deu grande inteligência e capacidade para interpretar sonhos e visões. Certo dia, Nabucodonosor teve um sonho, mas ninguém o conseguiu interpretar. Então, Daniel e seus amigos oraram a Deus e ele deu a resposta a Daniel. Daniel explicou ao rei que seu sonho era sobre o futuro e a vinda de um reino eterno. Nabucodonosor ficou impressionado e fez Daniel o governador da província da Babilônia. Mais tarde, Daniel explicou outro sonho a Nabucodonosor, avisando-o se arrepender de seus pecados, senão ele ficaria louco. Nabucodonosor ignorou Daniel e enlouqueceu. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei, dizendo: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência?" Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: "A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer." Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Daniel na cova dos leões. Daniel também profetizou a morte de Belsazar, o sucessor de Nabucodonosor, e a conquista do Império Babilônico pelos persas. O novo governante, chamado Dário, viu que Daniel era um ótimo administrador e lhe deu uma posição muito alta no governo. Os outros membros do governo ficaram com inveja de Daniel e queriam afastá-lo. Mas Daniel era tão honesto que eles não conseguiram encontrar acusações contra ele. Então os governantes convenceram o rei a criar uma lei que não permitia que ninguém orasse para outros deuses, senão o rei durante 30 dias. Como ele tinha previsto, Daniel desobedeceu e continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Dário ficou triste, porque gostava de Daniel,
mas não podia mudar a lei. Por isso Daniel foi lançado na cova dos leões. Na manhã seguinte, Dário abriu a cova dos leões e descobriu que Daniel ainda estava vivo. Deus protegeu Daniel dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz e prosperidade. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Os sonhos de Daniel. Daniel também teve vários sonhos e visões. Ele viu o que iria acontecer no futuro. O surgimento de novos impérios, esses reinos iriam afetar diretamente Israel. A vinda de Jesus, o seu estabelecimento de um reino eterno, o fim do mundo, a ressurreição e o julgamento de todos os povos. Algumas profecias de Daniel se cumpriram antes do nascimento de Jesus, como as profecias sobre o rei da Grécia, Alexandre o Grande e seus sucessores. Outras foram cumpridas em Jesus, e ainda outras vão acontecer no futuro. Obrigado por ter assistido. Por gentileza, se puder curtir ou comentar, eu agradeço. Caso queira outro tema, apenas deixe no comentário que nós iremos fazer para você. Obrigado.